Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru Seleção Japonesa, com todas as novidades e informações. A melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvir ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria Apresentação. Comentários da lenda, do mito, do cara que tá felizaço da vida, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nós, queridos ouvintes. Mais um Renubra Podcast, mais uma data FIFA concluída com sucesso e a sequência positiva de resultados continua, amigo Elias. Tá tudo em ordem, tudo feliz e faceiro, como você disse muitas vezes. Japão jogando bem na maioria dos jogos, vamos ter bastante coisa para comentar, né? Os dois jogos não foram excelentes em questão de jogo, mas o resultado veio, que é importante, veio goleada, veio bons resultados, e a gente vai poder discutir, mas é claro, né, sempre aquele pezinho no chão, até porque a seleção do Canadá tá de sacanagem. Maravilha, Thiagão, lembrando que esse aí é a sexta vitória consecutiva do Japão. Lembrando que o Japão venceu 4-1 o Canadá, que é o quarto jogo seguido com goleada de 4 gols, né, Thiago? Isso aí nunca aconteceu na história da seleção japonesa, de 4 goleadas seguidas, né? Algo incrível aí, algo muito legal a ser discutido. E a segunda partida, a vitória para a Tunísia, aí foi 2-0, né? Não teve uma goleada de 4-0, não teve 4 gols ali, mas também uma boa vitória. A vantagem nessas duas partidas é que nenhuma das equipes adversárias conseguiu jogar bola, né? O Japão, principalmente o Canadá. O Canadá não viajou, né, Tiago? O Canadá tava de sacanagem. O Canadá não entrou em campo, apesar de ter feito um golzinho de honra ali. Era nítida. Não sei se eles estavam com má vontade, Tiagão. Não sei explicar. Estavam de ressaca os outros jogos ali da CONCACAF, da região deles. Mas é um negócio estranho, um time completamente diferente, né? Pegado completamente diferente do que nós vimos ano passado, onde o Canadá venceu o Japão antes da Copa, né, Tiagão? Que era um time aplicado, um time raçudo, um time que finalizava bem, ia pra cima. E esse Canadá aí de 2023 continua aquela ressaca do fracasso da CONCACAF Nations League e também do fracasso da Copa Ouro, né? Tá indo ladeira abaixo esse time canadense, é incrível, cara. Exatamente, Elias. Dois amistosos que a gente vai... Claro, o que vai sobrar, né, a médio prazo são os resultados. Então, os resultados são perfeitos, são ótimos, né, não tenho o que falar. Até tava pensando aqui com meus botões que a galera que ainda, né, o que a gente sabe, os haters do Moriaço estão aí. Você está ouvindo isso, hater do Moriaço. Só que, assim, os resultados estão vindo, não vai ter muito o que se falar, né? Realmente, a gente acaba diminuindo as críticas, mas a grande verdade é que nesse primeiro jogo que a gente vai abrir o programa, o jogo nem foi um bom jogo de bola, sinceramente. O resultado ele dá uma mascarada um pouco grande, né? Mas a seleção do Canadá, como você falou, né? Toma um primeiro gol, né? O Japão entra logo no jogo muito pilhado, né? E rapidamente o Otanaka faz uma finalização da entrada da grande área ali, que tem o desvio e faz o gol. A seleção do Canadá muito lenta, né? Uma retranca, basicamente. O time jogou basicamente o jogo todo com 3 zagueiros, né? Mas também com um sistema ali muito defensivo. Basicamente um 5-3-2, ali, o time tudo encaixotado lá atrás. Sem conseguir sair, mas também sem fazer muito esforço para sair para frente, né? O Japão encaçapou completamente qualquer tipo de chance de ataque do seu adversário. E o resultado foi acontecendo e a seleção do Canadá foi apenas vendo o Japão jogar, mas não sei, a gente não pode nunca falar que talvez foi uma falta de vontade, né? Mas que talvez foi um jogo assim muito mal comprometido da seleção do Canadá. Isso foi, né? Você vê muitos momentos ali que a seleção basicamente rifando a bola, esperando o tempo passar. Claro que o resultado acabou ajudando com que o Canadá talvez nem se interessasse tanto em buscar alguma coisa melhor neste
nesse amistoso, mas como você falou, né, o fracasso na Copa Ouro, né, que é uma competição importante para a CONCACAF, se não me engano eles perderam nas quartas de finais ainda, na questão da seleção do Canadá, né, e olha que o Canadá foi uma grande ascensão, né, na Copa do Mundo, né, foi uma das seleções que chamaram bastante atenção e tudo mais, e aparentemente, né, eles ainda estão de ressaca, né, e lembrando que a seleção do Canadá já não joga faz alguns meses, né, então talvez os tenha influenciado, né, para essa seleção tá bem desorganizada ainda, apesar que é muito, muito até estranho, né, Elias, para pensar que uma seleção que obviamente por jogar em casa não disputará com tanto afinco assim questão de eliminatórias e tudo mais, mas a seleção ficou basicamente do fim, né, da Copa Ouro ali no mês 7 até agora sem jogo, né? Então são muitos meses e com certeza isso não ajuda nada. O plantel de jogadores está sempre ali conectados, né? Então um buraco muito grande de jogos, o que não ajudou em nada a seleção do Canadá e também não ajudou o Japão, porque realmente não teve jogo, né? Foi bem ritmo de pelada, o Japão fez o que quis. Lembrando que o Canadá perdeu pro time B dos Estados Unidos na Copa Ouro, né? Caramba, Era um que catadão lá. hate. Os Estados Unidos até chegou na final, mas perdeu, né, pro México lá, porque era um time muito, muito do Bzão, assim. Ó, Elias, é até um pouco perigoso, desculpa te cortar sobre isso, mas nossos 2 centavos sobre isso de próxima Copa do Mundo, Canadá e Estados Unidos basicamente já estão na próxima Copa do Mundo, né? Então, Já estão, né? essa preparação para a Copa 2026 de ambos os países vão ser sempre assim bem banho-maria, né? A questão é de chegar lá e não fazer feio, né? Mas esse começo de preparação aí para a próxima Copa, assim, não deixa nada, não deixa nenhum gosto muito positivo, né? Estados Unidos, Uhum. ok, a gente espera bem menos, né? Mas na questão do Canadá, se esperava pelo menos que essa geração atual continuasse se reforçando para chegar bem em 26, né? Mas se continuar desse jeito, a gente pode ter aquele clássica equipe dona da casa que faz feio, né? Na maioria não, né? Algumas das vezes, né? Em questão de Copa do Mundo, né? Já não basta o Qatar Copa passada, né, que foi o maior Uhum. fiasco aí de anfitrião em Copa na história das Copas, né? Pior que a África do Sul ainda. Pois é. Mas Mas quem sabe ninguém o em sã Canadá não. consciência esperava muita coisa de Qatar, Ah, né? não. Pelo amor de Deus, né? É Isso aí, difícil. enfim, né? Enfim. Tiagão, nessa partida a gente entrou o Osako, Maikuma, Tomiyasu, Atida Nakayama retornando, né? Por um bom tempo aí. Lesionado voltou bem, gostei. Juneito, Otaro Endo, a Otanaka, né? Que marcou 2 gols. Minami no Asano e Nakamura, que também fez golzinho. Entraram na etapa final o Shogo Taniguchi, apesar de quando ele foi pro Qatar, todo mundo pensou, ih, o Caboclo vai sumir, né? Nunca mais vai ser convocado. Continua sendo convocado, continua sendo um ótimo zagueiro, né? Quando entra, joga bem. Entrou Kawabe, entrou Kyogo, Atsuki Ito, o Hatate e Daiki Hashioka, né? Lembrando que o outro gol marcado pelo Japão foi um gol contra o Alphonso Davies, né? E o Hoylett no finalzinho diminuiu para Canadá 4-1. Desse time do Canadá jogou o Borian no gol, né? O Miller, o Cornelius, o Johnston, o Laria, o Kone, o Pitt, o Osório, o Alphonso Davis, o Davi e o Larim. Para quem não sabe, é Davi mesmo a pronúncia, não é David, não é Davi. Entraram no segundo tempo o Vitória, o Liam Miller, o Hoylett, né, autor do gol, o Chonier, o Patton e o Brin, Tiagão. Nesse time do Canadá, quem jogou na Copa, que eu lembro de cabeça, era o Larinho, o Davi, o Alfonso Davis, o Laria jogou, o Cornelius, o Boriano gol, o Alistair Johnson, né, inclusive foi jogar no Celtic depois, né? O Miller, o Vitória, o Oilert. A maioria desses jogadores aí chegaram a jogar, né? Na Copa do Mundo ano A passado. base, a base basicamente ainda é a mesma, Tá? né? Não Isso mudou. não tem nem, né? Não mudou basicamente nada. Então, assim, realmente. Assim, eu quero acreditar que seja realmente um amistoso mais preguiçoso deles, né? E tudo mais, por uma questão de ter ficado muito tempo sem jogar, mas.
já ficam muito tempo sem jogar algumas seleções, né? Não é muito habitual acontecer isso, né? E aí, quando você tem a possibilidade, né? Você acaba tendo um jogo assim tão abaixo, isso com certeza deixa um, um aspecto muito negativo aí nesse trabalho que vai continuar. Imagino que o Canadá tente passar dessa fase, mas assim, deixou um gosto muito ruim, porque desses dois amistosos, Elias, eu tinha uma expectativa muito maior entre Japão e Canadá do que, por exemplo, Japão e Tunísia, né? Então, a gente já falou para a Tunísia, mas a Tunísia é um grande freguês do Japão, né? Em toda a história dos amistosos aí, de jogos e tudo mais. A Tunísia tem apenas uma vitória, né, em cima do Japão, que foi no último amistoso. Então, até parafraseando um bom tempo, né? Foi a data FIFA das revanches, né? Que o Japão teve ali e tal, que daquele momento conturbado ali pré-Copa do Mundo 2022, né, onde o Japão perdeu tanto para a Tunísia quanto perdeu para a seleção do Canadá. Você lembra quando foi o jogo contra o Canadá, Elias? Foi 2x1? Se eu não me engano, foi 2x1, deixa. Foi 2x1, né? Eu lembro que da Vai Tunísia foi falando aí que eu vou 3x0. puxando o arquivinho. Para a Tunísia eu lembro que foi 2x1. 3x0, né? Então eu lembro que assim, são duas derrotas, o Japão consegue então essas duas vitórias, então, que são muito importantes. Nesse jogo, Elias, eu posso falar para você que, assim, a minha expectativa, né, para esse jogo fosse que a gente poderia ver um Minamino um pouco mais diferenciado, porque começou bem a temporada, né, na França, e, poxa, ó, né, foi até o destaque da sua equipe ali no começo da temporada, gols, assistências, aí você fala, beleza, então acho que o Minamino vai vir ser aquele cara um pouco mais ativo, né, mas assim, o jogo contra o Canadá mostrou, pelo menos para mim, né, que o Minamino ainda continua sendo aquele cara que não tem condições de ser titular no Japão, né? Então isso já é ali uma situação que a gente tem que levar em consideração, né? Mas a seleção como um todo, fora isso, jogou muito bem, teve todas as possibilidades ali de fazer o resultado. E isso não aconteceu, né? Mas o Japão não teve nenhuma dificuldade em conseguir o seu resultado. Gostei do jogo dos parceiros agora de time, né? Tanto aí o Kito Nakamura quanto o Jin Aito, né? Atacando muito pelas laterais, pressionando a equipe do Canadá. Né? Gostei do posicionamento até ali do Matida, do Tomiyasu, não tiveram nenhuma dificuldade. Como você falou, né? O Taniguchi continua sendo convocado. Claro, não é para ser titular, mas o Taniguchi quando entra, você não, porque assim, ele entra no lugar do Tomiyasu. E aí o que você pensa? Putz, a gente vai sentir essa modificação, né? O Japão vai diminuir a sua intensidade defensiva, mas não. É muito pelo contrário, né? O Shogo Taniguchi, se não brilha, pelo menos faz o beabá básico que a gente fala há tantos anos, né? Tantos jogadores que fazem ali o arroz com feijão e tá perfeito, são convocados para isso mesmo. Então, o Shogo Taniguchi com certeza vem cravando aí uma vaga para a Copa da Ásia, então acredito que isso vai acontecer. E gostei do jogo do Maikuma também, né? Que é um dos nomes mais novos que estão aparecendo ali na lateral direita. A gente precisa de opções, né, nas laterais, quanto mais melhor. E quando o Canadá tinha a chance, né? Então, voltando ao resultado, né? O Japão abre o placar, daí ele com o chute ali do Nakamura, se não me engano, foi logo no começo do jogo. Ou não, do Altanaka, né? O gol do Altanaka no começo do jogo. E depois tem o pênalti, né? Que sinceramente nem achei, não sei na sua opinião, mas pra mim nem tinha cara ali de muito pênalti, né? O David, o David, David ou David? Agora você me deixou confuso quando você fez as explicações ali. Mas O eu sei que atacante é o Davi, o lateral é o Davis. Ah, tá. E aí quando teve ali teve o pênalti aí em cima do Davis ali, teve a batida do pênalti, o goleiro foi muito bem, né? Você conseguiu defender com o pé e tudo mais. E aí o Japão, parece que tipo, logo nos 40 minutos, né, nos 22 minutos quando acontece isso ali, a equipe dá uma baixada de intensidade, a pouca intensidade que o Canadá teve, e aí aos 40 minutos, né, de um jogo que não aconteceu muita coisa, teve um gol contra ali do Davis que eu não entendi nada o porquê, como é que ele fez aqui, ver o cruzamento, ele chuta para dentro do próprio gol, um negócio meio bizarro, isso mata, e aí para finalizar, né, o Kento Nakamura ainda faz o
o gol ali com a assistência do Asano, que sai livre no lançamento, né? O Asano vencendo ali e tal, deixa, sai na frente, dá o toque, o Nakamura ainda tem chance de segurar a bola, ajeitar direito para fazer a finalização, 3-0 ainda no primeiro tempo, isso mata completamente qualquer chance da seleção do Canadá se repor no jogo, e o segundo tempo apenas se arrastou com algumas modificações e teve ali o segundo gol da Otanaka ali na assistência do Junya Ito, e isso mata o jogo, né? Para mim, a Otanaka é um dos destaques dessa partida junto com o Kito Nakamura, e a seleção do Canadá, né, termina o jogo, ainda consegue um gol aos 89, mas o Japão já estava extremamente com o jogo na mão, né? E para mim a única coisa que serviu para esse gol do Canadá e é para deixar para todo mundo muito explícito que o Rashoka ainda é um jogador muito cru, né? Porque a bola vem em cima dele, ele não tem o time correto de fazer, né, a retirada da bola, fica ali um pouco perdido no lance, acaba sendo um pouco de falha dele no lance, mas acaba não modificando em nada o resultado, mas não deixa de ser um alerta, né? Ainda tem jogadores da seleção japonesa que ainda estão muito crus, né? Que precisam ainda de muita rodagem e tudo mais. Alguns jogam em equipes que não têm, talvez assim, eles não vão ter uma evolução tão rápida como a gente imagina, né? Principalmente aqui essas equipes menores da Bélgica, que no caso é a equipe do Hashioka. Então, tem que ter paciência com alguns, ou pelo menos vai ter que ter um pouco mais de rodagem para ver se essa galera vai ter esse crescimento, né, que o Moriaço aí imagina. Sim, senhor, Mr. Thiago Cruz. Tá afiadão nos comentários hoje, hein, rapaz do céu. E eu falei Hashioka, mas não falei o famigerado time que ele joga, porque... Por que será, né? Por que será? Por que será, né, Elias? Nem te digo nada, né? Ai. Agora, antes da gente comentar do jogo aqui da Tunísia, queria mandar um abraço especial. Você sabia que tem o avô de um amigo nosso que adora ouvir o Rinomaru, cara? Sério? Não sabia disso. Exato, não. Conta mais pra cara. gente sobre isso. Você não contou isso nem off, então não tô sabendo nada sobre isso. Então, eu deixei pra falar no programa. Tem um amigo meu, que o nome dele é Vitor Fagundes, sabe? Um dos grandes fãs aí do Rinomaru. Primo do Juan Peloja, né? Que é um grande colecionador de Celtic, um grande amigo meu também, cara. Nossa, de anos e anos aí, que considero irmão querido. E o avô do Vitor, cara, nosso querido Sargento Fagundes, adora o Rinomaru, cara. É que legal. um grande fã aí. Ele que tem um bordão super engraçado que é eu não tolero covardias. Tá certíssimo, não tem que tolerar covardias. É isso aí, perfeito. Pô, forte abraço aí. Qual que é o nome dele? O nome do neto dele? É Vitor, é isso? Vitor Fagundes. Vitor Fagundes e o Sargento Fagundes. E o Juan Peloja, né? Meu irmãozão. Juan Peloja. Poxa, um abraço pros três aí. Pô, muito obrigado. Pô, muito legal saber aí quando a gente tem... sabia os ouvintes que a gente não conhece ainda. Tem muita gente que acompanha no Mauro que acompanha, que escuta a gente de vez em quando, quase todos os programas, mas às vezes não comentam nas redes sociais ou acabam chegando na gente seus nomes, mas pô, muito legal sempre saber que a gente tá tendo aí fazendo um bom trabalho, a galera tá gostando. Então, pô, fico muito feliz. Um abração para todos vocês. Muito obrigado aí pela audiência e pela paciência acima de tudo. Esses feedbacks aí são muito legais, né, cara? Eu fico muito feliz, assim, quando o pessoal chama, vem elogiar. Principalmente esses elogios aí que a gente nunca espera, né? Tipo, o avô do nosso amigo, assim, comentando, dizendo que gosta de ouvir. E também queria mandar um abraço especial para o nosso amigo Tadashi, lá do Japão, né? Que veio conversar a gente pelo Instagram, elogiando o nosso trabalho, falando que gosta muito de você, Thiago gosta muito de mim, gosta muito do Bom Tempo, né? Ele que é um grande fã aí da nossa obra, que tá sempre nos acompanhando, que em breve aí teremos novidades do nosso amigo Tadashi, né? Também fica um abração para você, meu querido. Exatamente, forte abraço, Tadashi. Muito obrigado pela mensagem, muito obrigado aí pela mensagem no Instagram. E por vocês também, todo mundo fique à vontade, mande mensagens, mande perguntas pra gente, ou até críticas, acho que vocês deveriam fazer assim, fazer assado, melhorar isso, melhorar aquilo. Então, qualquer tipo de feedback, né, é muito válido pra gente. Fiquem à vontade aí, o canal do Nomaru tá sempre aberto para ouvir todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Galerinha, o canal de vocês, né? A gente faz aqui
com amor e dedicação, porque é o nosso trabalho, porque a gente gosta, mas a gente faz para vocês também, né? Então, vocês são parte aí da nossa família, né, Tiago? Nossa grande família número. Exatamente, Elias. E só para não passar batido, esse jogo entre Japão e Canadá aconteceu no Big Swan Stadium, em Niigata, Uhum. e com um público de 37 mil pagantes. Um belo público, como sempre, né? Tem no jogo da seleção japonesa, e basicamente é muito difícil ter um público menor do que isso. Então, tava a caixa cheia, Big Swan cheio, e foi um jogão para quem quis assistir ali. Com certeza se divertiu bastante, apesar do ritmo ter sido um pouquinho de treino. Ao contrário do Brasil, que agora gosta de fazer tours na Europa e tudo mais, o Japão ele valoriza, né, o seu território, valoriza os seus torcedores e tá sempre jogando aí em vários estádios do Japão espalhados, né? Não fica só jogando ali em Saitama, né, Tiagão? Então joga ali, joga em Sapporo, joga em Niigata, joga lá em Kobe, né, como foi o jogo da Tunísia, e vai indo pra lá e pra cá. Isso que eu acho muito bacana, né? Exatamente, até porque não adianta você jogar apenas querendo fugir de pressão ou apenas onde o público é melhor, né? Tem que ir pro máximo lugares possíveis. O Japão já é uma seleção extremamente caseira em vários sentidos, não, então pelo menos que jogue Uhum. no máximo de estádios que tenham uma boa capacidade, como, né, como normalmente faz, para alcançar o máximo de público possível. Maravilha. Tiagão, você estava comentando do Hashioka, né? Que joga no famigerado time. Tava lembrando que a gente assistiu esses dias, né? Eu, você e o Bom Tempo, a partida do Liverpool contra o Union Guilhoese, né? Que foi o duelo de Wataru Endo com o nosso querido Matida, né? Inclusive os dois foram convocados aí para as partidas amistosas. E o Matida até que não foi mal naquele jogo. Ele tava meio perdidinho ali, mas não jogou tão mal, né, Tiagão? E eu tava lembrando lá que a gente ficava. Cada vez que chegava a bola no Matida, a gente ficava, ó, chegou no Matida, chegou no Matida. Verdade, tem um momento que eu acabei confundindo Matida com Matino, né? Foi realmente uma Ah, é, foi muito. verdade muito, Esse muito lance foi engraçado. engraçado. Né? Porque eu tava pensando em um, aí pesquisei na internet, tá vendo os dados Uhum, completamente errados. Mas é legal, né? Bacana uhum. que com esse jogador jogando em vários times, você às vezes acontece de assistir jogos aleatórios, assim, né? Então, pô, né? Liverpool e não Berlim, né? Tal, e tudo mais. Assim, uma equipe que a gente não tá muito no radar de todo mundo, assim, né? Então é legal a gente ter essa possibilidade de conhecer times novos, verem times diferentes jogando contra níveis de times diferentes, né? Então realmente era um jogo muito. É que na teoria era pro o Liverpool amassar a equipe, né? E o jogo não foi tão fácil assim, né? A situação foi desenrolando com o jogo, mas um jogo muito difícil, então muito bacana ver que os jogadores japoneses estão cada vez mais espalhados aí pelas principais e também as secundárias, né? As principais secundárias ligas também da Europa, que tudo é questão de aprendizado, e a gente espera cada vez mais que esses jogadores passem por essas equipes o tempo que for necessário, mas depois eles consigam alçar voos maiores, porque a gente sabe da qualidade do jogador japonês, e eu acho também que o Matida, se continuar nessa toada, tem tudo para conseguir um contrato até numa equipe melhor da Bélgica, né, ou quem sabe uma equipe um pouco menor na Inglaterra, né? Então, assim, os zagueiros japoneses estão cada vez mais ganhando espaço. E isso é muito bom. E a gente tem muito a agradecer nesse momento até o próprio Tomiyasu, né, por estar fazendo essa ponte aí, apesar que tem essa questão do Tomiyasu às vezes ser improvisado como lateral e tudo mais, mas ainda assim fazendo parte da parte defensiva aí das suas equipes. Matida, tenho certeza que foi convocado aí para os amistosos justamente por ter jogado bem essas partidas na Liga Europa e o Muriel Uhum. Escudeiro, ó, dá uma chance pro Matidinha aí. E tem aquela velha polêmica, né? Miaço, zagueiro ou lateral? Tem até o vídeo do nosso É, querido Bom Tempo lá, que ficando fez para direitinho, tirar tudo todas as bonitinho. dúvidas, né? E nego assim, mesmo assim, nego teima, né? Mas Exatamente. E já que você falou do Wataru Endo, jogou as duas partidas, né, tanto o Canadá quanto a Tunísia, e mais uma vez a palavra regular no mais alto nível, né, uhum, cara? Então sim. ainda continua sendo o jogador mais regular das partidas da seleção japonesa, né? Assim, às vezes até me passa pela cabeça que às vezes as pessoas não lembram muito, porque normalmente a gente não tá com volantes que vem brilhando Pela muito, posição, né? né? Mas assim, são posições muito sólidas, né? Então a Uhum. gente perde, por exemplo, Ingratas, mal valorizadas.
Exatamente. Porque a gente falou durante muito tempo no Hasebe, né? Mas assim, é porque a gente meio que se acostumou, o pessoal no geral acostumou com a cara do Hasebe ali e tudo mais. Mas e também durante muito tempo a gente teve Endo e Hasebe, né? Então, são dois jogadores que ficaram muito tempo na seleção. Então, às vezes a gente parece que passa despercebido assim por Morita, por Wataru Endo, que seja lá que é um jogador que joga junto com ele, ali nessa posição de volante, mas é uma posição extremamente importante. E nesses dois jogos, né, pô, quase, basicamente, se não me engano, o Wataru, se fez uma falta, foi muito, né, então assim, muito consistente, né, recebe a bola, que vem da defesa, já abre pelas laterais para estar auxiliando a parte ofensiva e faz ali parte dele, então realmente é uma regularidade assim que é difícil ver em outras seleções do mundo essa, viu? Nessa qualidade, nesse tempo, né, de seleção, realmente é muito difícil aí o jovem Wataru Endo aí, que jogador do Liverpool. Então você vê assim que ele. A única diferença do Yasuhito pro Wataru Endo, além do nome, né? É que ele não bate falta, né? Mas ele joga Exatamente. é o mesmo fino de bola. Eu acho que ele é mais técnico ainda que o Yasuhito, né, Tiagão? Só que o Yasuhito tinha o lance da bola parada, o lance de dar aqueles passes mágicos, né? E tudo mais, né? Então, no nível de qualidade técnica, assim, regularidade, E tem outro detalhe, é um né? Porque monstro. por ele jogar numa liga onde o físico é mais complicado, então com certeza ele vai pegar mais físico, né? Então, ele vai estar mais pronto para o embate físico, que a gente sabe que hoje é uma realidade, né? Então, tudo que o Yasuhito Endo, que também é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, ele era o cara mais, né, de toca de lado, toca na bola, toque rápido, não tá, a bola não tá comigo, né? Então faz o jogo rodar. Enquanto o Ataru tem um negócio que, pô, se tiver espaço, ele pode carregar essa bola. Né? Ele pode carregar, ele pode tentar até se improvisar no meio-campo um pouco mais ofensivamente. Então, essa qualidade, né, que o jogador fisicamente melhor dá, é uma coisa que o Japão tem que explorar da melhor maneira possível e vem fazendo isso corretamente, né? Então, é uma boa evolução dos Endos, né? Então, a gente fica muito feliz aí, claro, cada um no seu tempo, mas é muito bom ver o Ataru ter essa evolução rápida, né? E quanto mais evoluir, melhor pra gente, até porque ano que vem tem caneco em disputa e a gente quer que ele venha pro Japão. Uhum. E o Wataru, ele não bate, né? Não bate por quê? Porque ele é bem posicionado, ele sabe se posicionar, ele sabe dar bote, ele sabe se adiantar, né? Sabe fazer leitura de jogada, não precisa descer a lenha nos outros pra estabelecer na posição, né? Tiagão! Tiagão, Tiagão! E o homem desencantou, rapaz. O Japão venceu. Verdade. Eita, o Japão venceu por 2-0. Entraram em campo John Suzuki, Sugawara Itakura Tomiyasu Nakayama, Taro Endo, Morita Junito, Kubo, que jogou fino da bola novamente, finalmente Hatati Kyogo, titulares, né, entraram na etapa final, Taniguchi Minamino, Ayase Ueda, Asano, Machida e Hashioka. E o homem desencantou, rapaz, numa jogada a la Celtic, por sinal, né? Hatate dando assistência para Kyogo, ele pegando ali, chutando com o pezinho de lado, sem chances para o goleiro da Tunísia, né? Fazendo aí 1-0 na etapa final, numa jogadaça do Cubinho, que mais uma vez jogou muita bola, foi muito bem nessa partida. Tocou pro Junito, que também deu um chute bacana e fez 2-0. A Tunísia entrou com Hassen, com Haddad, com Taube, com Meria, com Drager, com Leiduni, com Shkiri, com Abdi, o Ahouri, o Yebali, o Ben Hondané, o Valeri, o Rafia, o Sakni, o Lataef, o Yuni e o Isuliti entraram na etapa final. Mais uma vez um adversário que não foi adversário, né? Não deu combate, deu um chute a gol na partida, um time sonolento, né, Tiagão? Não pôde fazer aí, não deu perigo na meta do Japão, muito contrário do que foi ano passado. A Tunísia massacrou o Japão, venceu por 2-0, deu um baile, né? A Tunísia não foi nem sombra do que jogou ano passado, e lembrando que o Kyogo jogou em casa, né? Foi no estádio de Kobe. Ele que não fazia gols em Kobe desde 2021, né? Isso é verdade, Elias. Ó, um jogo melhor taticamente, melhor fisicamente.
talvez uma equipe um pouco mais combativa, talvez seja o melhor termo para a seleção da Tunísia. É uma seleção que eu fui até ver, Elias, não tá, claro, não tá voando nos campeonatos locais, né? Nesse momento tá disputando ali as classificatórias, né, para as Copas Africanas e tudo mais, lá todos os campeonatos locais, tá lá naquela famosa zona do agrião ali, né, os qualificatórios, tá passando de fase, mas assim, não tá brilhando muito não, vejo ali nos amistosos e tudo mais, então a seleção da Tunísia, na verdade, a classificatória ainda não começou, mas já tem os grupos e tal, mas nos últimos amistosos e nessas pré-classificações, a Tunísia vem fazendo jogos no máximo ok, não vem perdendo jogos seguidos, né, mas longe de ser assim uma unanimidade no futebol africano, né? Então, e até sinceramente uns anos atrás, Elias, eu jurava assim, falei, caramba, cara, eu acho que a Tunísia tinha tudo para ser talvez uma das seleções mais prontas do futebol africano para ser, digamos assim, a seleção mais próxima de ser combatível contra todo mundo, assim, né? Mas isso me, me soa meio errado hoje pensar assim, porque realmente a Tunísia nunca consegue dar esse passo maior, né? E nessa data FIFA foi completamente horrível, né? Vai jogar na Coreia do Sul, toma um saco de 4-0 lá dos coreanos, né? E agora vem pro Japão, perde a segunda, não toma de goleada, mas assim, faz um jogo onde a equipe basicamente abdicou, né, de vitória, né? Abdicou de atacar. Entra também num esquema de três zagueiros, né? Elias, os três zagueiros eu acho que me cobrem no futuro, mas eu acho que vai ser a formação mais utilizada na próxima Copa do Mundo, cara, porque é inacreditável como todo mundo, em algum momento, tem um pezinho de novo nesses três zagueiros, né? E jogam três zagueiros porque reforça a defesa, volta né, os laterais, que agora jogam de os pontas, né? E aí você basicamente acaba ficando ali com cinco defensores, então fica basicamente o tempo todo se defendendo e isso apenas ajudou o Japão a ficar com a posse de bola, ajudou o Japão a ter todo a iniciativa durante o jogo e a Tunísia quando tentava sair basicamente era neutralizada com grande né, facilidade, até porque o homem referência da Tunísia é o Djebali, né, o jogador do Gamba Osaka, que não vem fazendo uma grande temporada, o Gamba como um todo não faz uma grande temporada, todo mundo que o Maru já tá meio careca de saber sobre isso, mas todas as vezes que a bola tentava chegar no Djebali, já tava ali o Tomiyasu, tava ali o Itakura, ou o próprio Taniguchi, né, que também entrou nesse jogo ali no finalzinho do jogo, então neutralizou completamente qualquer chance, e o primeiro gol do Japão, que começou numa bela jogada do Morita, né, então os volantes que ainda tá falando aí, né, o Morita pega a bola, o cara vem seco, dá o corte, tem o início da jogada ali no toque, né, que passa por todo mundo, pelo Kubinho, pelo Hatate, que chega até o Furuhashi, que finalmente, né, como o Elias exaltou, faz o seu gol. Mas assim, essa partida para mim, Elias, serviu de duas coisas, né? Primeiro, para tirar esse peso das costas, né, do Furuhashi aí, porque ele talvez seja o jogador que mais precisava, né, de um gol para meio que para mostrar para ele mesmo, né, que talvez eu até escuto na internet afora a galera falando talvez de uma falta de confiança. Eu nem acho talvez que um cara como o Furuhashi que já tá jogando na Europa tenha esse problema, né? Então, mas eu acho que é mais a questão de um pouco de sorte, de posicionamento, tá na hora certa, né? Tá num dia onde as coisas acabam funcionando, né? O futebol tem um pouco do fator sorte, né? E a jogada foi toda pensada e o Hatate sabe como o Furuhashi joga, então ele sabe onde o cara pede a bola, os caras têm um contato, então você fazer dupla, né, ofensiva ou defensiva com um jogador que joga com você, um companheiro de time, isso facilita muito e eu acho que era isso que faltava. Né, talvez aí o Furuhashi conseguiu o seu gol, aconteceu. Eu só espero que o Furuhashi não fique dependente de ter um Hatate sempre sabendo onde a bola chega, né? Que essa pluralidade de jogadas pode ser passada para todo mundo. Até porque o Japão cada vez mais mostra uma qualidade muito grande no toque. Todos os jogadores da parte ofensiva
sabe iniciar jogadas, sabe fazer ali, assistências com muita precisão, né? A própria assistência ali do Kubo pro Dinhaeto mostra eles no segundo tempo, né? Uma jogada toda pelo lado esquerdo, o Kubo mudando até de posicionamento, né? Quando entra o Asano, você vê o Kubo jogando um pouco mais ali pela ponta, e ele faz toda a jogada, consegue ali o cruzamento. O Junhaito, que tem uma qualidade na finalização assim invejável, né? Bate com uma força, com uma facilidade na bola, mata o jogo completamente. Nem tem muito que a gente enrolar sobre isso, porque o Japão basicamente massacrou a defesa o tempo todo, mas a maioria dos chutes foram travados e tudo mais assim, e aqueles que passaram, pelo menos poderia ter entrado mais um ali, mas o Japão basicamente jogou muito bem. O Minami não entra, né, na segunda etapa ali no lugar do Junhaito, depois do jogo já basicamente resolvido, mas para mim ainda Minami é a mesma coisa que acontece no primeiro jogo, né? Muito lento, né? Muito. Não sei, Minami ele tem uma mania que quando ele entra numa posição jogando mais pelo lado direito, ele quer centralizar. Ele é um cara que busca a centralização porque ali ele se movimenta menos. E aí ele acaba meio que matando as possibilidades do Japão conseguir continuar avançando por todos os lados, né? Então é muito esquisito o que acontece muito com o Minamino, porque realmente não vem funcionando, né, nessa seleção, e ele que não se guarde bem, pense bem aí no seu futuro, porque realmente é um dos primeiros nomes a se pensar, talvez até ficar de fora né, de uma Copa da Ásia, né, ou de uma Copa do Mundo, se não melhorar o seu futebol dentro da seleção, né? Mas o Kubo, como você disse, mostrou mais uma vez que tem condições e naturalmente vai se tornar o jogador titular dessa seleção. Gostei demais do Zion Suzuki jogando finalmente mais um jogo, né? E muito seguro, claro, o adversário ajudou em muito isso, né? Mas quando precisou ali sair, quando precisou se posicionar, se mostrou muito coeso ali. Então é um goleiro que eu espero que tenha bons frutos para a seleção também, junto com o Oscar. São excelentes nomes de jovens, tem tudo pela frente, e o Japão joga muito bem. A questão é, Elias, aí eu já termino minha análise longa com uma pergunta para você, tá? Agora que talvez o Orohashi, por hora, diminua um pouco essa pressão sobre ele, será que está na hora dessa pressão trocar de nome e trocar de jogador do Celtic do Furuhashi para o Real Hatati, ou ainda é cedo demais para esperar demais do Hatati em questão de seleção pela idade dele também? Ainda é cedo, Tiagão, não só pela questão da idade, mas como pela questão das disputas de posições, né? Porque ali onde ele joga é muito complicado, ele já ficou de fora da Copa do Mundo ano passado, justamente por ter gente demais ali, né, Tiagão? Por o Junior Ito ali imperar, né, na posição. Também o Minamino ainda estava jogando, né? Tava indo benzinho depois de ter aquela Copa trágica, né? Então era um lugar ali muito povoado, até porque o próprio Mitoma também não foi convocado dessa vez. Tem o Doan que também não foi. Tem o Kamada que também não foi. Então é muita galera ali para disputar. Então não seria um absurdo, assim, não seria é, um absurdo dizer assim do Hatate ficar de fora dessa Copa da Ásia, né? Não seria assim um negócio. Teria uma lógica, até porque tem todos esses nomes que ele acaba disputando. Mas eu acredito que ele consiga uma vaguinha aí de última hora e dispute o torneio. Mas por enquanto, para ser titular aí nessa seleção, continua muito concorrido, até porque nenhum de seus concorrentes, tirando o Minami, baixou o nível, né, Thiago? Continua jogando bola. O Kamada continua jogando bem na seleção e na Europa. O Mitoma não precisa nem falar, né, Tiagão? E também agora temos a ascensão do Cubinho no meio campo. O Cubinho era dúvida no começo do ano e agora virou a grande sensação no meio campo aí da seleção japonesa. Então tá complicado. Mas o Hatate consegue sua vaguinha, assim. Eu acho que ele vai jogar a Copa da Ásia. E o grande problema, assim, o problema positivo para o Japão, mas
complicado no caso do Hatate é que agora até dá pra dizer que até o Asano também luta por essa vaga um Uhum, pouco mais aberto, né? Porque assim, se tinha qualquer ideia de talvez improvisar um Asano, né, mais de uma vez como centroavante, isso cada vez mais vai ficando meio para trás, né? Porque agora tem o Edinha uhum, também, né, na seleção, jogou esse sim. jogo, né? Basicamente, jogou o segundo tempo inteiro, né? No lugar do Furuhashi e tal, e teve até uma chance de gol e tal, ali meio desperdiçada, que ainda acho que o Ueda é um pouquinho que é normal, né? Aquela displicência de você querer matar a jogada logo, né? Que ele vira, dá um chutão no travessão e tal. Poderia ter tempo e espaço, né, para poder trabalhar um pouquinho mais dentro da área, mas tudo uma questão de adaptação e tudo mais. A gente sabe que ele é um jogador muito mais explosivo na hora da hora das tomadas de decisão, pode dizer assim, né? Mas assim, é muito nome bom. Eu só acho que realmente para a Copa do Mundo o nome do Minami no cada, assim, tirando a pressão de marketing, É. né, e a questão que a gente sabe que poderia Uhum. convocar jogadores Pesa talvez melhores para muito. resultar, mas pesa muito e muito mesmo. Mas assim, de Uhum. todos ali, eu acho que Hatate e Minami realmente estão ali, ó, na corda bamba ali, cada um com a sua determinada dificuldade, né? Mas assim, um bom jogo do Japão, onde não teve lá grandes dificuldades, e isso aumenta. Eu fui até olhar aqui, antes de começar o programa, né, os resultados. Né, o primeiro jogo entre Japão e Tunísia aconteceu em 96, né, no dia 12 do 10 de 96, o Japão vencendo por 1-0. Depois disso teve o jogo da Copa do Mundo, né, em 2002, que o Japão também venceu, né, por 2-0. Depois, em 2003, teve mais um amistoso, onde o Japão venceu por 1-0. Depois ficaram muitos anos sem se enfrentar, né, as equipes principais. O quarto jogo aconteceu só em 2015, né, no mês 3 de 2015, onde o Japão venceu por 2-0, e depois veio lá o jogo pré-Copa 2022, que a Tunísia massacrou o Japão por 3-0, um jogo horrível do Japão, e agora o Japão volta a vencer aí e manter a sua supremacia nos embates aí. Então, no momento, tá 5-1, né, no agregado aí entre essas equipes que já se enfrentam há uma longa data. Vou falar uma coisa aqui que acho que você vai ter a mesma impressão, tenho certeza que você vai concordar comigo, que esses jogos, esses amistosos foram feitos para testar nomes para o meio campo que o Muriel tem dúvida para as próximas convocações, tanto das eliminatórias como para a Copa da Ásia, né? Por isso, vários grandes nomes aí do meio campo foram de fora, porque com certeza esses aí já estão na lista para as eliminatórias e na lista para a Copa da Ásia. Então, por isso tivemos aí o retorno do Minamino, que foi bem testado, tivemos aí o Hatate, que foi bem testado também, o Cubinho jogando como gosta de jogar, né? Então, o próprio Keita Nakamura jogando, né, Thiago? Então, foram aí. Eu vejo como foi um grande teste aí para esses nomes que correm por fora para conseguir vagas na seleção, né? É minha leitura dessa convocação desses jogos aí, os testes que estão para vir e que realmente são os compromissos sérios, né? No mês que vem, em janeiro, na Copa da Ásia. Exatamente. E o problema é que, assim, não é nenhum problema, mas eu ainda acho que talvez o Japão vai fazer mais um teste, que é nesses jogos iniciais das eliminatórias, né? Para a Copa que começa agora no próximo mês. Só assim, são dois jogos, mas na verdade o único jogo que talvez o Japão possa ter alguma dificuldade, apesar de a gente saber que o Japão às vezes tem uns tropeços meio bizarros em estreias, mas o Japão joga no dia 16 e dia 21, né, do mês de novembro, né, para acabar os jogos da temporada 2023, porque depois o Japão volta só oficialmente para a Copa da Ásia, que começa no dia 14 de agosto de 24, mas o Japão inicia, né, a sua trajetória na Copa da Ásia, perdão, nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra a seleção de Myanmar, que é uma seleção bem fraca em vários aspectos, e depois joga fora de casa contra a seleção da Síria, que esse pode ter ali um fator fora de campo, alguma Sempre coisa enche o assim. saco. Exatamente. Sempre é um campo mais complexo do Japão jogar quando vai jogar contra as equipes aí da parte árabe. Mas são dois jogos que o Japão tem plena, plena consciência que dá para vir com dois bons resultados, né? Então eu acho que já que vai ter esses dois jogos depois o Japão só já volta já para a Copa da Ásia, então eu acho que a gente talvez possa ter alguns nomes diferentes na próxima convocação para fazer realmente
os ajustes finais. Eu espero, por exemplo, que tenha ali uma chance pro Daisen, né? Pra ver se ele Uhum. consegue ter essa vaguinha reserva aí, né? Que é um jogador muito carismático. A gente sabe que na questão de seleção, né, o Daisen não consegue muito se afirmar, apesar de ter ido para a Copa do Mundo e tudo mais. Então, eu espero que ele esteja nesse grupo para ver, né, se ele consegue ser testado e consiga dar os resultados como o Graça espera. Porque depois, meu irmão, porque depois tem que escolher os melhores nomes, porque não tem conversa na Copa da Ásia, apesar de ser um grupo mais fácil, mas o Japão tem que ser campeão, senão não vai adiantar de absolutamente nada. Isso é verdade. Tiagão, só completando aqui que o nosso querido Japão enfrenta o Myanmar no dia 16 de novembro lá em Suíta, né? Uhum. Gamba. E o jogo contra a Síria, devido aos problemas do país, será em Jeddah, né? Lá na Arábia Saudita. Ah, tá. Então é em outro campo, né? Por causa dos problemas, né? Eu tava até vendo ele, não sei se você tem essa informação aí, aqui no Flash Score, tá falando que ambos os jogos vão acontecer nos horários das 8 horas da manhã. Não sei exatamente se você tem essa informação, mas se for 8 horas da manhã é um horário um pouquinho melhorzinho para quem gosta de acordar cedo. Então 8 horas da manhã é um horário aí bacaninha aí pra galera que quer tentar ver os jogos, apesar que a gente sabe, né, que são jogos que muitas vezes acabam acontecendo durante a semana, não sendo muito fácil a poder assistir os jogos. Os únicos que não têm horários ainda é na questão da Copa da Ásia, mas provavelmente no próximo do Maru a gente já tenta trazer alguma coisa um pouco mais parecida com informações de horários também para a Copa da Ásia. Tô vendo aqui horários do Japão, né? 7 horas da noite lá do Japão. Então vai ser 7 horas da manhã aqui. 8 horas não. E esse sim, do Síria e Japão, tá como 8 horas da manhã, né? Ah, tá. Então talvez seja 7 e 8, então, né? Bem, enfim. Então a galera fica de olho, mas claro, né? No mês que vem a gente deixa as postagens nas redes sociais, falando um pouquinho mais sobre isso e nos horários oficiais. Elias, mais alguma coisa que você gostaria de pontuar sobre essa série invicta do Japão? Não é muito, não é muito impossível do Japão engatar várias vitórias consecutivas assim, mas vale talvez a nossa perspectiva, Elias, que o Japão conseguiu colocar resultados positivos, não só jogando contra famosas seleções ninguém, né? Teve muita seleção complicada que o Japão conseguiu vencer, então isso melhora muito, né, essa questão de a qualidade dessas 6 vitórias consecutivas, né? Porque o Japão, depois da Copa do Mundo, empata com o Uruguai, né, por placar de 1-1, né? Perde para a Colômbia por 2-1, depois começa a partir do mês 6, essa sequência positiva, né? 6-0 contra El Salvador, que é uma seleção muito fraca, 4-1 contra a seleção do Peru, que se esperava um pouquinho mais, depois vence a Alemanha, talvez no maior resultado da temporada de 2023 inteira, né? Pelo placar acachapante de 4-1 contra a Alemanha, depois, né, com mais vitória contra a Turquia, né? Teve a seleção da Turquia e o Japão vencido 4-2, agora Canadá, né, e Tunísia. Então, assim, resultados excelentes contra equipes que, na teoria, a grande parte delas deveriam ter dado mais trabalho para o Japão em outros tempos, né? Só comentando aqui antes de eu falar desses jogos, eu fiz a conversão aqui, Tiagão, no jogo dos horários da Copa da Ásia. A estreia do Japão, dia 14 de janeiro, contra o Vietnã vai ser 11h30 da manhã, horário de Brasília. Olha só. Contra o Iraque também às 11h30. Todos os três jogos 11h30. Vietnã, Iraque e Indonésia 11h30 da manhã. Que é aquele horário do Catar, né? Horário dos jogos da Copa. Poxa, então assim, o Tudo ano nosso passado. sono agradece muito. Bem de boa. Bem de E boa. Ainda. enquanto a sequência de vitórias do Japão aí, uma coisa que nunca aconteceu na história do Japão, essas goleadas seguidas, né? Aconteceu de vários resultados positivos, assim, ininterruptos, né? Mas de goleadas seguidas foi a primeira vez, assim, com times expressivos, né? Tirando o Salvador que é mais fraquinho, mas com Peru, Alemanha, Turquia e Canadá, né, Tiagão? Foram resultados incríveis. E se não fosse aquela bobeirinha contra a Colômbia no começo do ano, lá em março, né? Que acabou perdendo de virada por 2-1, o Japão teria terminado invicto o ano, né? Poxa, é verdade, né? Faltou só Uhum. esse detalhe, né? Porque o empate contra o Uruguai é extremamente Uhum. normal, né? Mas é verdade, Ah, né? O sim. Japão ele sai, né? Ele sai
na frente do placar com o gol do Mitoma, depois eu lembro que toma o gol ainda na metade do primeiro tempo, e aí depois, né, teve a virada ali da equipe da Colômbia no segundo tempo, e o Japão não conseguiu, né. Teve as modificações, acabou não resolvendo nada, né, então realmente, né, quase um ano invicto, né, o que seria pra gente perfeito, né, com Incrível. certeza pra coroar esse ano muito, mas extremamente positivo, E tanto do Moriaço quanto da seleção como um todo. uma coisa que tem me irritado muito, que eu tenho visto aí na imprensa, é que o pessoal vem falando da geração do Japão, da geração do Japão, que essa geração do Japão é muito boa. Eu vou falar uma coisa assim que eu tô careca de falar, bicho. Galera, não é questão de geração, é questão de trabalho, né? Um trabalho árduo, um trabalho muito bem feito, né? Um trabalho dedicado de anos e anos e décadas que vem sendo feito aí no Japão. Então, esquece esse negócio de geração. É um negócio que veio para ficar e vai melhorar cada vez mais, né? Porque é um time que está evoluindo. Os anos vão passando, os times vão evoluindo, os jogadores. Tá todo mundo jogando na Europa, todo mundo jogando em um bom nível, né? Então, esqueça esse negócio de geração. Não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque normalmente a gente tem que tentar, às vezes, dar uma separada aí, né, do joio e do trigo, porque muitas vezes o pessoal fala na questão de geração, né, como se fosse assim, já aconteceu de cair 22 caras ali que estão fazendo algo que não faziam antes, né, mas realmente é um trabalho Uhum. É de, uma de ascensão, né? exatamente, uma ascensão de geração que vai melhorando progressivamente. Porque tem muita seleção que fala assim: essa seleção. Tem um dia que eu escutava muito isso quando era moleque. A safra dessa seleção aqui é horrível, né? Então, poxa, então tal seleção foi para a Copa do Mundo porque aquela safra era boa, né? Mas depois, se a próxima não for melhor, não adianta de nada, né? Por um exemplo, a atual seleção belga, né? Que fala, nossa, a grande geração belga. Durante muito tempo, a seleção da Bélgica não mostrava muito interesse em muita gente, né? Não acendia interesse nenhum, né? E aí agora, essa geração que teve diversos craques, melhorou muito o nível da seleção belga e hoje é uma seleção bem mais respeitada do que era basicamente há 15 anos atrás, né? 20 anos atrás. Mas se não tiver uma continuidade no trabalho e, sei lá, para a Copa né, não a próxima, né, de 26, mas na Copa de 30, a Bélgica não ter uma continuidade no trabalho, pode ser uma seleção que suma, né? Então a gente sempre tenta enfatizar que não adianta ter apenas uma boa seleção, né? Tem uma boa geração que seja, né? Tem que ter um trabalho contínuo que vai melhorando, senão não adianta de nada. Verdade. É verdade. E então, para vocês verem esse negócio do Japão, como não tem a ver com geração, que nem você disse, né? Acontece a geração isolada. E não, o Japão não, o Japão é constante, né? Uma ascensão, ele vem evoluindo, ele vem em escalada, né, Tiagão? Então, é diferente. E se você não entendeu, Exatamente. galera, azar de vocês. Olha o mau humor do cara. Mau humor define. E só para não deixar a Não, mas informação. os nossos queridos e queridas sabem, né? Sabem como é que funciona e nos amam e amam o Japão. É isso que importa. Quer falar alguma coisa, Tiagão? Perdão, me E perdi aqui. só pra não esquecer de falar sobre o público, né? Nesse segundo jogo entre o Japão e Tunísia, tivemos 26 mil, né? No estádio do Kobe. Lembrando que 26 mil é um pouco menor, porque o estádio tem lotação máxima de 30, né? Então a gente Uhum. teve basicamente aí quase lotação máxima para mais um jogo do Japão. E é isso aí. Mais alguma coisinha, meu querido? Seria só, voltamos na semana que vem com o J-League na reta final e voltamos com seleção no mês que vem para finalizar a nossa temporada 2023. Uhum. Dando um spoiler apenas aí do próximo Renomaru Lendas Japonesas. Ele é loiro, ele é alto, ele fez história na Copa do Mundo realizada no Japão. Começa com J o primeiro nome e o sobrenome começa com I. E tem a ver com Olha só. moto. Olha só, caramba, ótimos Hum. spoilers, parabéns. Até o final do ano tem muita coisa para aparecer. Fiquem ligados no Renomaru Podcast. Deixe seu like se você estiver vendo isso no YouTube, seu comentário nas redes sociais. Tamo junto e até semana que vem. Isso aí, galerinha. Nos vemos semana que vem. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que sempre tem novidades. E Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Tororó.